Como lidar quando você começa um processo de autoconhecimento, autodescobrimento, desenvolvimento pessoal e o seu parceiro ou a sua parceira não estão na mesma onda que você? Como é que faz? Como fazer quando o nosso parceiro ou a nossa parceira não estão na mesma onda que a gente? Acontece comigo e acontece com muitas das minhas alunas do programa Despertar, da gente entrar num movimento de autodescobrimento, de autoconhecimento, de querer se desenvolver, de querer olhar para as nossas questões, mudar de vida. Só que o nosso parceiro, a nossa parceira não estão na mesma onda. Eles estão felizes vivendo do jeito que eles estão. Ou de repente nem tão felizes, mas também não querem mudar. E aí começa a ter esse conflito muito grande, né? Porque começa aí dentro do relacionamento a se criar uma separação, né? Um abismo, uma cisão. E isso é um momento delicado, porque se por um lado é maravilhoso que você entre nesse movimento de querer se conhecer, querer se entender e ter uma vida que tem a sua cara, e isso é muito válido, é muito importante, por outro lado é um movimento muito individual. Esses momentos de transformação interna são muito pessoais, são muito individuais. Então dificilmente você vai passar por um momento desses de transformação interna que vai trazer junto com você as pessoas ao seu redor, porque as pessoas estão vivendo o processo delas, né? Então, se você for pensar quando a gente começa um relacionamento, o que acontece é que a gente, naquele momento de encontro, se apaixona, gosta de passar tempo junto, e existe naquele momento de aproximação um olhar na mesma direção, né? A gente olha na mesma direção, a gente quer construir uma vida juntos, a gente tá a fim de abrir um espaço, de criar essa terceira perna, vamos dizer assim, né? Tem eu, tem você e tem essa coisa que é nossa, uma coisa conjunta. Só que aí eu entro nesse processo de autotransformação, a outra pessoa não. Ou seja, nesse momento a gente passa a não olhar necessariamente para a mesma direção. E aí começam os conflitos e essa sensação de separação, essa sensação de distância dentro do casal. Quando eu passei pelo meu momento de despertar, que foi quando eu tava com 30 anos, o meu ex-marido tava passando por uma fase totalmente diferente. Ele tava passando pela uma crise também, só era a crise das baladas. Ele queria ir pras baladas, curtir a vida, tava nesse momento, sabe? E eu tava eu tava no momento de querer meditar, de querer correr na natureza, de querer, sabe? Tava muito mais pra dentro e ele tava muito mais pra fora. E naquele momento existiu uma conversa de: será que a gente tá olhando pra mesma direção? Será que tá existindo aqui olhar pra um ponto comum? Porque isso é muito importante no relacionamento. Eu vejo que os casais que dão certo, que estão juntos, nem que dá certo, porque às vezes separa, mas não quer dizer que deu errado, né? Quer dizer só que era o momento de cada um seguir seu caminho. Mas eu lembro de nessa época pensar: era isso que as pessoas falavam de olhar, a gente tá olhando a gente quer coisas diferentes, entende? E existe mesmo aí um momento de crise, né? Dentro da união, porque tá cada um olhando pra uma direção. Mas por outro lado, eu não acho que isso signifique separação na certa, sabe? Porque eu lembro que teve uma aluna minha lá dentro do programa Despertar que ela falou isso uma vez, porque a gente tem uma sessão que é sobre os sabotadores. A gente olha mais profundamente pra sabotagem, né? Por que a gente se sabota? E uma das coisas da autossabotagem é que às vezes a gente se sabota com medo daquele futuro. Tipo, puta, mas se eu conseguir aquilo ali que eu tanto quero, uma coisa ruim vai acontecer, um efeito vai ter um efeito colateral que não é um desejo meu. E a gente tava trabalhando isso, a gente trabalha profundamente nessa questão, e ela falou: pô, se eu ficar toda feliz, toda empoderada, eu vou acabar me separando do meu marido, porque ele é mais down, ele é mais quietão, ele é mais na dele, você entende? E ela falou: isso aconteceu com a Fê, ela associou uma coisa a outra. Então é até bom, assim, já esclarecer que, na realidade, não necessariamente vai dar a separação. Eu me separei por processos internos, tipo, um momento meu que eu precisava ficar, que eu quero, né, uma escolha, né, um desejo de ficar sozinha e não no relacionamento, mas é muito mais profundo do que só passar pelo processo de desenvolvimento pessoal. E quando você tem esse processo de você se reconectar com você mesma, é muito perigoso a gente cair num movimento de achar que também só aquilo é verdade, que só é possível viver bem se você se olhar, se você se trabalhar, se você isso, se você aquilo. E é muito comum nessas fases a gente entrar numa fissura tão grande de
entrar nesse movimento que a gente esquece de olhar para outros pontos que a gente tem em comum, sabe? E eu vejo que um dos grandes problemas de relacionamento é quando a gente começa a esperar que aquela uma pessoa dê tudo pra gente. Eu acho muito perigosa essa ideia de metade da laranja, sabe? Vou encontrar minha outra metade. Tipo, não tem essa de outra metade. Você tem que ser inteira, a pessoa inteira, e vão ter pontos de encontro e pontos de não encontro. Eu acho que é uma ilusão acreditar que vai ter uma pessoa que vai encaixar perfeitamente com você e dentro daquela relação você vai ter tudo o que você precisa. Isso é muito injusto. É injusto com você, é injusto com a pessoa. Porque ninguém... você tá passando pelos seus processos, a pessoa tá passando pelos processos dela. Então existe nesse momento aí, se você estiver passando por isso, que você tá num processo de autoconhecimento, descobrimento, que você tá nessa coisa de olhar mais pra dentro, de despertar mesmo, entende que esse é um momento seu, que a outra pessoa não necessariamente precisa estar com você e começa a procurar dentro desse relacionamento os pontos que vocês ainda estão olhando na mesma direção. E talvez você esteja... Eu tava num relacionamento muito longo, então realmente chegou no momento em que a gente parou pra pensar, e eu tô vivendo desse jeito, você tá vivendo desse jeito. E o que vai ter nosso? Porque também é perigoso quando você começa a viver muito a sua vida e a pessoa muito a vida dela, esse abismo vai aumentando. Então, se você tá a fim de continuar investindo nessa relação, vale você continuar assim. Eu não acho que é um caso de... Eu não acho, Fernanda, opinião, não acho que é o caminho de você abrir mão do seu despertar pra manter a relação. Eu acho isso perigoso. Porque e se amanhã essa relação não tá lá? Se a pessoa se apaixona por outra, se a pessoa deixa de querer ficar, não quer mais ficar com você, se acontece alguma fatalidade, entendeu? Não tem como você ter garantias. Então nunca abra mão de você por conta de um relacionamento. Você tem que estar inteira, a pessoa tem que estar inteira, porque senão esse relacionamento ele acaba virando uma muleta um pro outro, uma muleta emocional. E aí nesse momento você tá abrindo mão de você por conta do relacionamento, isso é perigoso. Mas por outro lado, não quer dizer também que você, porque tá entrando num processo de reconexão com você mesmo, que você tem que abrir mão da outra pessoa. O caminho aqui, se você quer continuar investindo no relacionamento, é vocês conversarem e encontrarem qual que é esse ponto em comum, qual que é esse projeto de vida que vocês estão construindo juntos, entende? Mesmo que você tenha visto sua vida, a pessoa ou outra. Mas outro ponto muito legal da gente trazer também é que às vezes a melhor solução não é manter o relacionamento a qualquer custo. Porque eu acho que tem muito essa coisa, né? De salvar o casamento, se sacrificar para aquela relação dar certo. Gente, tem muita relação que termina, mas que deu certo. Eu considero que no meu casamento a gente deu muito certo. A gente é amigo até hoje, sempre existiu muito respeito, sempre existiu muita conversa. A gente construiu coisas incríveis juntos. Mas chegou um momento em que estar junto já não era o melhor para as duas partes. Se existe um momento em que é mais legal ficar junto só para um do que para o outro, aí é um momento que de repente é um momento de viver. A gente vive num contexto em que parece que se você não tá num relacionamento, alguma coisa tá errada na tua vida. E que se você não tá fazendo aquela relação dar certo é porque tem alguma coisa errada com você. E às vezes o melhor caminho não é ficar junto, entendeu? E também não faço apologia do é melhor ficar sozinha. Eu também não acho que é melhor ficar sozinha, nem melhor ficar junto. Eu acho que depende do seu momento e depende do tipo de relacionamento. Eu acho que, pra mim, o mais importante é que eu esteja num movimento de crescimento e de bem-estar comigo mesma. E às vezes a gente se sente muito bem com a gente mesmo dentro do relacionamento, mas muitas vezes a gente não se sente muito bem dentro daquele relacionamento. Gente, não necessariamente manter o relacionamento é a saída, sabe? Vai de momento pra momento, de pessoa para pessoa, de relacionamento para relacionamento. Então vale você olhar se existe um ponto em comum, existe o eu que tô passando pelo meu processo, existe dentro disso o respeito de que o outro não precisa entrar nesse processo, e se ainda existe esse terceiro ponto que é um ponto em comum que a gente tá construindo junto. Se chegar num ponto em que vocês não estão construindo nada junto, a tendência é que exista cada vez mais abismos, entende? Então você pode trazer, se você ainda estiver disposta a se comprometer, trazer esses pontos de conexão
conexão, criar novas pontes, ou se perguntar se realmente investir nesse relacionamento é o caminho. Não é de repente uma coisa que você resolve de um dia pro outro, sabe? Eu, pra me separar, eu fiquei por muito tempo conversando com o meu ex-marido sobre isso. Não foi uma decisão rápida, porque existiu um momento no passado que houve um término rápido, tipo, de acordar e falar, nossa, eu não quero mais estar aqui, sair, e aquilo foi muito sofrido, porque eu passei pelo esse processo de é isso que eu quero ou não, separada, sabe? Dessa última vez foi um processo de eu quero isso ou não junto, tipo, eu tô refletindo sobre isso, pra mim foi muito importante conversar sobre isso, pra eu descobrir o que eu queria, e por muito tempo, quando eu voltei pro Brasil, a volta pro Brasil foi tão intensa, tanta coisa, tipo, familiar começou a surgir, tanta coisa, tipo, cultural do Brasil, era época de eleição, meu negócio tava instável, tinha tanta coisa rolando, que por um ano eu falei assim, eu não vou pensar no meu casamento agora. Eu peguei ele e falei assim, ó, você fica aqui. Eu coloquei no banho-maria, sabe? Eu me dei essa licença de falar, você vai ficar no banho-maria por um tempo. Tipo, a gente tava bem, né? Mas eu ainda tava naquele momento, tipo, será que eu vou ficar junto ou será que eu não vou? O que vai acontecer com a minha vida, sabe? E por um ano eu falei assim, essa não vai ser minha prioridade. Porque muitas vezes, gente, isso eu acho que é importante, sabe? A gente começar a trazer isso pra nossa vida. Tipo, não dá pra resolver toda a tua vida de uma hora pra outra. Tipo, às vezes é muita coisa acontecendo. Então você tem que definir suas prioridades. E naquele momento eu defini as minhas prioridades. Eu falei, decidir isso agora não é a minha prioridade. Esse não é onde vai estar meu foco agora. Pra mim agora é mais importante focar no meu trabalho. Pra mim agora é mais importante focar na minha readaptação aqui pro Brasil. Entendeu? Foi uma escolha minha. Tipo, foi conscientemente. Eu falei, eu não vou pensar nisso agora. E as coisas foram se ajeitando. E lembro, paciência com processo, tipo, eu pratico isso, paciência com processo. Eu percebi que eu tava em processo em um monte de coisa, porque tem fases que a gente tá numa transformação profunda e é um processo com muita coisa. A gente questiona o trabalho, a gente questiona a família, a gente questiona onde a gente mora, a gente questiona como a gente gasta o nosso dinheiro, a gente questiona o relacionamento, questiona um monte de coisa, e não dá pra resolver ter todas as respostas na hora, entende? Então essa compreensão de falar assim, tudo bem, nesse momento, essa não é minha prioridade, e eu precisei parar naquele momento e falar, calma, qual que é a minha prioridade aqui? Era um momento em que eu queria focar no meu trabalho, então eu decidi, eu não sei a resposta pro meu casamento agora, eu vou colocar ele no descanso e vou cuidar do trabalho, porque, gente, aonde você põe atenção, o que você foca expande, o que você foca expande, aonde você colocar sua atenção, aonde você colocar o seu olhar, aonde você colocar o seu cuidado, é aonde vai expandir, que é onde você tá investindo, né? Faz sentido, né? Se o meu foco é o trabalho e eu passo as horas do meu dia trabalhando, estudando, me desenvolvendo, querendo ser melhor naquilo, a tendência é que eu vou ficar melhor naquilo. Se o meu foco é o meu relacionamento, tem que botar energia no meu relacionamento, estudar sobre relacionamento, né? Tentar coisas novas, fazer terapia de casal, tipo, enfim, tem 1000 caminhos aí que você pode seguir dentro do seu estilo. Mas é onde que você vai colocar o seu foco? Você não tem energia infinita. Por isso que é importante escolher as prioridades. Qual que é a minha prioridade agora? Se a sua prioridade agora for focar no seu relacionamento, ótimo. A gente faz a nossa parte, né? A gente foca nos nossos controláveis. Eu me esforço, eu faço, eu me dedico. Mas aí tem o tempo das coisas, né? Lembra que a gente fala? Não se planta semente num dia e colhe o fruto no outro. Existiu o processo e quando depois passou um ano, e foi muito engraçado, porque foi realmente um ano, sabe? Passou um ano, voltou pra mim, tipo assim, agora tá na hora, sabe? A intuição falando, tipo, agora tá na hora de você resolver isso aqui. E aí, naquele momento, pra mim, o que fazia mais sentido era um caminho de seguir cada um a sua jornada. Então, tô contando a minha história, porque, claro, eu só posso falar a partir da minha própria experiência, né? Não acho que separação é sempre o caminho, mas também não acho que é o pior caminho. Eu acho que eu vejo que existem pessoas muito felizes que não estão no relacionamento, e vejo pessoas muito infelizes em relacionamento. E também vejo muita gente feliz no relacionamento e muita gente infeliz sozinha. E o que eu vejo em comum em todos esses casos é que as pessoas que estão bem, seja com relacionamento ou sem, são as pessoas que estão acima de tudo bem com elas mesmas, sabe? Então, concluindo aqui toda a ideia desse episódio aqui, foca em você, se dá cuidado, não espera que a outra pessoa tenha que te completar em nada, porque ela não tem, ela pode viver
viver uma jornada diferente da sua. E o relacionamento vai continuar desde que vocês tenham esse ponto em comum, né? Esse lugar em que vocês, esse projeto de vida, esse pedaço da vida que vocês estão construindo juntos. E é super saudável cada um ter o seu mundo, eu não vejo nada de errado nisso. Mas lembra também que separar não quer dizer que deu errado, né? É tudo fluido, a gente vai mudando e é ótimo. Eu vejo muito, né, que até a piada, né, que a gente fala, tipo, quando o relacionamento não dá certo, a pessoa fala assim, mas você não é mais aquela mesma pessoa que eu conheci. Graças a Deus! Tipo, graças a Deus, né? Você vai ser a mesma pessoa por 10, 15, 20 anos? Não dá nem pra comparar. Quem você é com 20 com quem você é com 35. É outra coisa, é outro mundo. E com certeza não vai dar pra comparar quem eu sou com 35 com quem eu vou ser com 50. E eu nem sei quem eu vou ser ainda, né? São 15 anos, imagina, é muita coisa. Então, não se prenda a isso, né? Se permita fluir, mas lembra, respeita o processo. Você não precisa ter todas as respostas agora. E também não significa que precisa se perder, tá? E você tem licença de repente, escolher que a sua prioridade não é olhar pra isso agora. Desde que você faça isso com consciência, sabe? Sabendo isso é uma escolha. Porque é muito sofrido quando você não quer encarar uma situação. Ó, isso é importante lembrar. Uma coisa é você respeitar o processo e definir suas prioridades. Outra coisa é você enfiar a cabeça pra debaixo do tapete, né? Vai, não quero ver, não quero ver. Ah, tá acontecendo. Vai empurrando. E aí você sabe que você tá empurrando. Você sabe quando você tá empurrando, né? A gente sabe. Tudo bem se você falar assim, cara, eu tô vendo que eu tô empurrando e eu vou empurrar isso mais um pouquinho. Mas não entra numa de alienação do seu próprio processo, porque lá no futuro você vai falar, porra, eu sabia, né, lá no fundo. E é uma coisa bem delicada, e você vê que é uma coisa bem delicadinha, não é uma coisa de preto no branco não, tá? Então se observa, se atenta, se você sente que tem alguma coisa que você tá precisando deixar no banho-maria por um tempo, deixa, mas não esquece que essa é uma questão que tá mexendo com você, tá? Isso que eu acho que entra de novo esse papo da autoconsciência, né? Se percebe. Se você tá se distraindo demais, se você tá sempre cuidando muito de todo mundo, olhando, se metendo na vida de todo mundo, querendo consertar a vida de todo mundo, ou tipo só trabalhando pra não olhar pras questões, ou só tipo colocando ai não, mas é porque eu tenho as crianças, ai não, é por causa do não sei o que, e sempre botando pra depois. Se você tá fazendo isso sem um processo de cara, eu tô botando pra depois, mas é uma escolha, isso depois pode virar um peso pra você, tá? Eu sempre pratico essa autoconsciência, essa coisa de parar e falar, mas o que tá pegando aqui dentro? Me entender, né? Esse processo de autoconhecimento, de despertar, de se conhecer, de entender seus sinais, tudo isso é muito importante pra você. É isso, amor, a gente continua a discussão aqui, mas acho que volta sempre pra dentro de nós e falar, e aí, o que é importante pra mim agora, pra essa pessoa que eu sou agora? E lembrar que as outras pessoas têm o direito de estar no processo delas, não é porque você entrou numas que as outras pessoas também têm que entrar. Lembra disso, tá? Isso vai facilitar muito pra você e pras outras pessoas também. Combinado? Se vê no próximo vídeo, amor. Um beijo. Deixa seu comentário aí pra eu saber o que você acha. Tchau. E qual que é o foco do momento? Entende? Mas, acho que eu fugi um pouquinho do tema, né? Porque a gente tava falando A gente tava falando como é que a gente faz se o parceiro não tá na mesma. E eu já estou falando de outra coisa.